bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Vocês sabem que eu gosto muito quando este doutor está comigo. Eu disse para cortar para 18 aqui, porque o doutor André é o médico da TV e tem uma agenda vasta. Quando ele consegue vir, a gente ama de paixão. E eu vou no Mano Escobar quase todos os dias. E várias pacientes e ex-pacientes do senhor vêm contar. Ah, eu vi, eu gosto, porque tem o doutor André, deixa eu contar. Esses dias uma senhora disse que fazia 20 anos que ela tinha feito a prótese. E começou a se mexer na minha frente, que era por isso que ela tinha aquela mobilidade. Então, hoje a gente vai falar sobre essas avaliações, este olhar, uma temática de indicação do doutor que é doutor mesmo, em joelho, prótese do joelho e principalmente robótica. Ele vai para Londres daqui uns dias, já fica aí que eu tô te contando. Mas antes eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Psicóloga clínica Indiamara Calmo. Oficina de vacinas crianças e adultos. Simone Volmuth, Biologia dos Ambientes, Cura e Reprogramação de Lares. Carmen Steffen, Espaço Fundo Shopping e Mano Escobar. Doutor, dizer que a saudade é pequena palavra, apesar de ter várias sílabas, porque até o meu marido fala, o doutor, o senhor é referência. Então, onde a gente está, a gente indica, a gente fala, a gente conta. E como a gente já fez parte da sua sala de cirurgia, como eu digo, do bloco cirúrgico, a gente gosta mais ainda, devido à segurança, à organização, o profissionalismo e o carinho de vocês para com as pessoas. Bem-vindo de volta, não nos abandone assim mais. Não, eu não abandono, eu fico feliz em estar aqui, eu adoro esse programa, porque eu estou conversando com vocês. É como se eu estivesse na sala de vocês, conversando com vocês. Então é um programa muito bacana, eu gosto dessa interação, eu gosto dessa conversa, de levar informação para as pessoas, quebrar um pouco aquele abismo do medo, né? As pessoas nos veem muitas vezes como médico, e eu que sou cirurgião, como se sempre tivesse um bisturi na mão, né? O bisturi às vezes é o final da linha, né? Tem muita coisa que pode ser feita antes da cirurgia. E a informação é importante, e a cirurgia, quando ela é indicada, é para trazer benefício. Então as pessoas às vezes têm medo, elas não entendem que a doença está tirando a qualidade de vida, e a cirurgia vai devolver a vida na vida. Então isso é uma coisa que, quanto mais se tiver conversas, informação, mais clareza se dá para as pessoas, né? E a gente entender que o nosso eu, ele só existe porque ele tem uma casa, e essa casa chama-se corpo. Então a nossa casa tem que ser cuidada. Senão a gente vai ser desalojado, e isso é a morte. Então é como é que eu preservo a minha casa, que nem a nossa casa. A gente um dia compra ela, a gente adquire, constrói, faz, e ela vai precisando de manutenção. O nosso corpo é a mesma coisa, é uma casa. Por isso que eu gosto dessa analogia, para fazer as pessoas entender como que elas têm que se comportar. E, doutor, lembrando dessa senhora lá no Mano Escobar, como é importante ter a figura do médico próximo como parte da família, como nós, quando crianças, tínhamos o nosso pediatra, lá em Santa Maria eu tinha o meu pediatra que acompanhava a gente até a adolescência. E eu senti nessa senhora que ela tenha um orgulho e adora contar o quanto ela tem o médico dela. Isso é muito bom, né? É isso que nos alimenta como profissional, né? A satisfação das pessoas em ver a qualidade de vida e principalmente, né, por ser um agente de transformação em que uma pessoa que estava indo para um lado da inatividade, correndo o risco de uma queda, uma fratura, e você devolve prazer de viver. Então, você encontrou ela num instituto, onde as pessoas vão cuidar, embelezar a sua casa, o seu corpo, porque daí a sua alma fica feliz. Eu acho que é isso que é o tratamento, né? E eu sempre tenho uma expressão que também eu uso, eu não trato nada, eu assisto. Então a assistência médica transforma, às vezes, uma palavra, o gesto, a informação, em uma energia para a gente conseguir mudar as coisas e fazer as coisas, né?
a figura sisuda do médico, fechado, de poucas palavras, elas muitas vezes intimidam, né? Porque nós somos muito técnicos. Quanto mais a gente vai tendo formação e informação profissional, mais técnico a gente se torna. E às vezes essa técnica cria um abismo por termos muito técnicos em que as pessoas têm dificuldade de compreensão e entendimento. Então, às vezes eu posso tecnicamente falar tudo para a pessoa, mas ela não entendeu nada, porque não é a linguagem do dia a dia dela. Então, a primeira coisa, a comunicação, a expressão da patologia, das decisões, como é que se faz, ela tem que ser muito individualizada e personalizada. Hoje a gente fala muito em tratamento personalizado, mas o diagnóstico e o entendimento com um plano terapêutico personalizado, ele é vital. Não existe receita de bolo pronto para todo mundo. E não é só aquela anamnese, né, doutor? É mais profundo, como o senhor disse. Ele vai usar para quê aquela prótese? Será que a indicação é da prótese, como o senhor já falou? E às vezes, assim, a consulta ela tem táticas e técnicas, né? Então, uma das coisas que eu procuro entender é o que as pessoas gostam de fazer. Porque ali você vai ver detalhes que podem impactar ou não na tua conduta. Então, o tipo de tratamento, ou o que a pessoa não faz, como é que eu vou mover uma montanha, muitas vezes. Quando a gente fala que o melhor remédio para artrose, para osteoartrite, é fortalecimento muscular. Como é que eu vou fazer uma pessoa fazer fortalecimento muscular se ela detesta uma academia? Então eu preciso entender o que ela gosta. O que eu posso usar que ela já fez, que ela tem estímulos e que ela pode, com isso, fortalecer o seu corpo, a sua musculatura, produzir endorfina e serotonina, melhorar o humor dela, essas duas substâncias nos regulam. A pessoa mais sedentária, preguiçosa ou com uma obesidade, ela tem um déficit muito grande de serotonina e endorfina. E a serotonina ela é o nosso antidepressivo natural, que se a gente consegue, através da atividade física, aumentar a produção, muda completamente o comportamento. Então, na realidade, o que a gente faz? A gente analisa o perfil das pessoas e o comportamento de vida dela. E isso dá um planejamento terapêutico em todas as fases. E a outra coisa é a pessoa entender qual é o seu diagnóstico, não qual é o seu tratamento. Porque as pessoas querem saber, você tem que operar, é o medo. Não, vamos entender a doença, vamos entender a patologia e qual é a evolução e quais são as melhores opções para cada fase. Viram? E a gente recém está no primeiro bloco e ele está contando e vai chegar em quando tem indicação para essa prótese de joelho. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Em Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. Voltamos para o seu programa Saúde, o programa Saúde do Dr. André Kuhn, que está aqui comigo hoje, falando principalmente sobre indicações, sobre os medos, sobre a avaliação correta e como o senhor abordou no primeiro bloco, doutor, é importante a pessoa entender qual é o seu diagnóstico, não é?
A doença é uma estrada que a gente está andando. Ela tem início, meio e fim. As pessoas precisam entender se essa estrada tem buracos, tem pontes, tem abismo, se tem curvas sinuosas, como é que evolui. Então, a principal coisa que eu procuro educar no paciente é que ele entenda a patologia e qual é a cronologia de evolução. Quais são as melhores opções em cada fase da sua estrada, da sua doença. Então, se ela está numa fase inicial, não adianta eu falar de cirurgia, mas ela precisa entender que vai evoluir um dia com uma necessidade de cirurgia. E isso a gente consegue ter uma certa previsibilidade. Não matemática exata, em tanto tempo vai piorar, mas a gente tem uma métrica pelo grau da doença. Então a gente olha no raio-x, é muito comum as pessoas acharem que o grande exame hoje para avaliar uma articulação é uma ressonância. Então, assim, o grande exame é um raio-x com carga, aonde a gente bota a pessoa em pé, e às vezes só sobre um dos lados, botando carga, e a gente avalia o espaço entre um osso e outro. Então, o que é a doença? A doença grave é quando está encostado o osso no osso. Então, quando está encostado o osso no osso, está numa fase avançada. As terapêuticas não vão dar resultado. Então, essa pessoa só está perdendo o seu maior patrimônio, que é a musculatura. Então, às vezes, a gente tem que fazer a pessoa entender, mas não dá para infiltrar, eu vim aqui para infiltrar. Não, não vai, eu estou lhe fazendo mal. Ou estou lhe dando uma analgesia para você estragar mais rápido do que você estragaria tendo um pouco de dor. Então a gente tem que explicar, fazer as pessoas entender. Isso é uma relação que a gente tem que criar uma credibilidade, né? Aquilo que eu falei no início do primeiro bloco. As pessoas não podem me enxergar com um bisturi na mão, mas às vezes é o bisturi que eu tenho que usar. Sim. Então isso é fazer entender. E às vezes a gente não consegue numa única consulta. E às vezes a gente precisa que venha, às vezes, o familiar junto, os filhos, pessoas da família para também entender, porque a decisão ela impacta na própria vida da família. Uma pessoa mais velha que vai ficando incapacitada, ela começa a demandar e botar a família em risco de ter que cuidar dessa pessoa. É muito mais fácil manter ela autônoma, com liberdade, porque o grande medo das pessoas é perderem a autonomia e depender dos outros. Então eles vão escondendo a doença, achando que eles vão mantendo a autonomia, escondendo, para não incomodar. E não estão entendendo que eles estão indo para o abismo, não fugindo dele. Então isso tudo faz parte da abordagem e de um planejamento. Então as terapêuticas em graus iniciais da osteoartrite, elas são muito responsivas com perder um pouquinho de peso, adequar o calçado e fazer exercício. E o exercício a gente tenta personalizar ao máximo de empatia que a pessoa tem com aquela atividade. Ou fazer um pilates, fazer uma musculação, fazer uma academia, fazer uma bicicleta. As pessoas às vezes dizem, eu quero caminhar. A caminhada muitas vezes exige da pessoa uma demanda física, além do suporte que ela tem hoje de condicionamento. Então às vezes a caminhada está no meio para o fim da escadinha que ela tem que adquirir fisicamente para poder caminhar. Então às vezes a gente tem que cortar, fazer às vezes as pessoas adquirirem uma bicicleta ergométrica para fazer exercício em casa, bota na frente da televisão, começa com quem não quer nada, 10, 15 minutos, vai indo, 20, 30. Quando vê a pessoa consegue fazer 1 hora de bicicleta, ela vai adquirir resistência aeróbica, vai melhorar a parte cardiovascular, ela vai produzir endorfina, serotonina, ela vai dormir melhor, ela vai tirar aquele cansaço físico e vai condicionar a musculatura sem sobrecarregar a articulação. Então isso é uma terapêutica boa. Quem tem um pouco de dor, a gente às vezes infiltra drogas, ácido hialurônico, a gente usa um corticoide de depósito articular chamado triamcinolona, e isso dá analgesia, né? Então às vezes as pessoas pensam, eu quero infiltrar, isso é um tratamento. Não, isso é uma droga que vai desinflamar, melhorar um pouco a função da articulação para você realmente produzir o grande remédio, que é o músculo. Então não existe nenhuma droga mais efetiva para tratar a osteoartrite que a atividade física. Então, ter músculo, ter flexibilidade e alongamento é o melhor remédio. Só que por que não se fala tanto isso? Porque a indústria não ganha dinheiro com isso. Quer se vender remédio. As pessoas têm uma ilusão de que o colágeno vai regenerar a articulação. Falácia. Isso as pessoas atribuem a terceiro o seu papel de responsabilidade. Então, a consulta ela serve para dizer, não, ninguém melhor do que você por você. Nenhuma droga é melhor do que tua atitude. Então, a grande palavra para tratamento de doença degenerativa é a atitude.
E as mulheres são mais acometidas que os homens. Por quê? Pelo efeito da menopausa. Na menopausa ocorre toda uma transformação hormonal que mexe com o metabolismo. Então é uma tendência de ganhar peso, perdendo massa magra, perde-se a sustentabilidade física, se aumenta a carga e a articulação não suporta, o osso fragiliza porque diminui a massa óssea, diminui a massa muscular junto, as duas coisas elas andam junto, as pessoas vão ficando sarcopênicas, ou seja, o organismo vai comendo a musculatura e vão enfraquecendo. E aí começa as rodinhas do carro a entortar, né? E a gente precisa, às vezes, recapar o pneu, restaurar, que daí entra, às vezes, as necessidades de cirurgia. Então, o que é importante hoje às mulheres? Elas fazerem o tratamento preventivo na fase de climatério, entrando para a menopausa, em que elas vão já entender o que vai acontecer com o corpo delas. Tem um acompanhamento ginecologista, às vezes ver se tem como fazer uma terapia hormonal, de reposições, fazer atividade física, controlar a ansiedade para diminuir a compulsão, porque aquela mudança corporal gera uma baixa autoestima. Então, como é que você trabalha a autoestima? Se joga no quê então, também? assim, é uma conversa que tem muitas variáveis que tem que ser colocada na mesa. Eu não posso olhar um raio-x, uma ressonância, eu tenho que entender a pessoa. Então, essa personalização de entendimento facilita uma planificação terapêutica. E também, aí, que nós vamos falar no próximo bloco, é as indicações. Se é uma doença de um joelho só, se é os dois joelhos, se eles têm o mesmo grau de doença ou se estão às vezes diferentes, quais são as técnicas que nós podemos fazer, porque às vezes de antecipar com um procedimento menos agressivo para não deixar evoluir para o outro. Então isso faz parte de uma abordagem, de um planejamento. E na vida, quem não planeja, planejando fracassar está. O diferencial de ter um médico de verdade é isso. O doutor é formado em medicina, especialista numa região, mas ele olha para a gente no global. Até daqui um pouquinho. Escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. Terceiro bloco que você não pode sair daí, eu já vou agradecer aos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Psicóloga clínica Indiamara Calmo. Oficina de vacinas crianças e adultos. Simone Volmuth, Biologia dos Ambientes, Cura e Reprogramação de Lares. Carmen Steffen, Espaço Fundo Shopping e Mano Escobar. Doutor, para o senhor entrar nas indicações, eu preciso abordar o que me comoveu essa semana. O senhor fez prótese na mãe e na filha. Não, a filha não fiz prótese, eu operei. Na realidade, a mãe, ela tinha uma doença que luxava a patela. E eu acompanhei ela no tempo da minha residência, que o Serginho operou ela. E então eu conheci ela ali, me lembrava dela, e ela desenvolveu artrose. Então eu botei uma prótese nela com 46 anos de idade. Super nova. E não tinha o que fazer, ela não conseguia mais caminhar, ela estava ruim. E eu fiz uma prótese. A filha dela,
porque a patologia que faz luxar a patela é uma doença na tróclea que a pessoa tem ela plana, isso é genético. Então ela tem origem, herdou da mãe, e ela luxou com 14 anos de idade a patela. Meu Então a gente tentou tratar conservadoramente, foi um fortalecimento, com exercício, mas continuou instável. E aí eu operei a filha, agora em janeiro, de instabilidade rotuliana. Então a postagem foi a mãe que tinha a doença e a filha. Então ela disse, doutor, nós nunca fizemos uma foto. Né? Os dois anos daí nós fizemos uma foto. Então eu fiz a postagem, né? E ela é uma pessoa, ela trabalha com marketing também, né? E eu achei legal aquilo. É uma coisa assim que, já, claro que ela está fora da curva. Imagina, 46 anos de idade fez uma prótese. Eu fiz por robótica, né? Ela descreveu que ela foi a 56ª paciente que eu fiz por robótica na época. E hoje a vida dela é outra. Ela nada, faz exercício, ela tem qualidade de vida, está feliz, né? E é isso que pra gente importa. Então, ela é uma foto simbólica no sentido de... Né? E o medo dela em ver a filha não passar pelo que ela passou. Então, ou seja, hoje as técnicas melhoraram, mudam, e a gente consegue ter uma cirurgia mais na mão, né? Para quê? Para que a filha não passe pelo que ela já passou, né? Mas isso é as histórias de vida, né? E o consultório é feito de histórias de vida. E aí aquilo que a gente estava falando, né? Essa parte do planejamento é como que a gente programa a vida da gente, como é que a gente planeja. E tem pacientes que às vezes eles vêm com um grau de doença que é só um lado do joelho que está encostando o osso no osso. E esse paciente tem o que a gente chama de artrose unicompartimental. E aí eu posso fazer a meia prótese, que é só trocar um lado. E isso é uma cirurgia que vai prevenir a evolução da doença. Tu vai ter um joelho mais natural, não é uma prótese total. Ele permite mais atividade física, funcional, laborativa, até para trabalho. Eu tenho pacientes que trabalham na metalurgia, em fundição, o dia inteiro em pé, com a meia prótese. Coisa que jamais ele conseguiria fazer com uma prótese total. Olha isso. E aí isso gera sociabilidade. Imagina uma pessoa com ao redor de 50 anos ter que se aposentar por invalidez e ter uma redução do seu ganho salarial, ele tem uma arte de uma técnica que ele não pode executar. E ele cai num problema social, porque ele tem perda financeira. E assim ele consegue se manter ativo. Então, isso é como a gente usa hoje o conhecimento, as técnicas, a evolução, né? Então, a prótese compartimental ela é muito técnica e aí a robótica ajuda muito a precisão. E às vezes tem paciente que tem a doença bilateral nos dois joelhos, eu posso às vezes planejar e fazer os dois joelhos na mesma cirurgia, uma reabilitação única, um tempo único de afastamento das atividades. Mesma coisa a doença quando é nos dois joelhos, né? Às vezes tão grave, as pessoas vêm já muito avançado, e a gente planeja o risco cirúrgico, com os exames pré-operatórios, exames cardiológicos, a gente avalia o risco que tem, e a grande vantagem da robótica é que ela diminui os riscos por não ter que furar o canal do fêmur para fazer uma prótese, e isso facilita a recuperação e diminui o risco de embolias e outras complicações, que são as grandes preocupações que a gente tem, podendo fazer por robótica. E as pessoas se reabilitam numa única vez. Então a gente vai aprimorando e vai ampliando a nossa agressividade, entre aspas, cirúrgica, né, de fazer os dois joelhos, pela evolução e aprendendo com os próprios pacientes. Que eles dizem, não, muito obrigado por ter me convencido de fazer os dois joelhos, porque agora eu já me recuperei num tempo único. Imagina se eu tivesse agora que começar tudo de novo no outro lado. Eu não faria. Ou seja, ia ficar com um joelho bom e o outro ruim. Ia esperar mais tempo, né? E assim não, assim a pessoa naquele processo ela melhora. E eu hoje, assim, eu gosto de explicar para os pacientes que o pós-operatório tem que ser bem entendido. Porque as pessoas acham que a cirurgia cicatrizou a pele, tirou os pontos, está pronta. Não é mais para doer, não vai ter sintomas. Isso não é verdade. Por quê? Porque a cicatrização interna leva de 16 a 20 semanas. Então isso dá mais ou menos uns 4 para 5 meses. E as pessoas precisam entender que eles vão ter algum desconforto, tem dias que vai doer, o edema do tecido vai lentamente murchando. Então é que nem construir uma casa, é tijolo por tijolo. A casa não começa pelo telhado, tem que fazer as fundações. Então as fundações é lá no dia da cirurgia, abrir a articulação, trocar aquela articulação gasta por uma articulação nova. Isso a cirurgia faz, trocar a anatomia estragada. A cirurgia não devolve a função e a performance.
Quem devolve a função e a performance é a reabilitação. Por isso que é uma equipe multidisciplinar, vários atores envolvidos. A técnica anestesiológica de analgesia, para permitir uma fisioterapia já imediata, 10, 12 horas depois da cirurgia, sem ter dor. A gente deixa catéteres que dão analgesia em cima do nervo safeno. A gente começa de manhã e de tarde fisioterapia diariamente no hospital. Ensina a pessoa a ter autonomia de tomar banho, de fazer as suas coisas, aprender a subir e descer uma escada. Então, para quê? Para que ela vá para casa reproduzindo a autonomia, devolvendo o mais rápido possível a ela. Então, esse planejamento faz parte de uma conversa de consultório. E dizer, olha, quando é que você vai esquecer que você operou? A partir do 6º mês para 1 ano. Ao redor de 1 ano depois de uma prótese, a gente tem uma terminologia em inglês chamada forgotten knee, que é o joelho esquecido. Eu esqueci o joelho. Então, as pessoas vão lentamente esquecendo, até desligar. Que, opa, já não operei, e eu voltei a viver e me esqueci. Então, é o tempo que leva. Então, eu não gosto de falar mentiras. Não, é rapidinho, é fácil. Eu digo, não é fácil, mas é fácil se você entender e se ajudar. E a gente for agindo de acordo com as necessidades. Tem pacientes que têm menos dor no pós-operatório, tem outros que têm mais. Tem vários fatores envolvidos numa recuperação, né? E a gente vai abordando isso tudo na consulta. 25 segundos, doutor, que eu não vou usar. Eu quero que o senhor deixe a sua mensagem final. Eu quero dizer para você que está aqui assistindo esse programa, não tenha medo. Venha consultar. Eu estou aqui para lhe acolher, lhe assistir e lhe informar. É um prazer, é um privilégio. Eu amo o que eu faço e adoro o que eu faço. E mais ainda eu gosto de ver as pessoas felizes com o que a gente fez. E quem conhece o Dr. André Kuhn quer estar perto dele sempre, porque ainda ele ajuda a gente na vida, para a vida abre a cabeça. Olha, é um filósofo também. Até a próxima, doutor. Até. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas.